Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 4, abramos a palavra do Senhor, na esperança de ouvir a voz do Senhor. Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo de número 4, palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler inicialmente apenas o versículo 1. Jeremias, capítulo 4, verso 1, permaneça com a sua Bíblia aberta. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Vou ler mais uma vez, gostaria que a igreja lesse comigo agora. Vamos ler juntos? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós te louvamos por estarmos na tua casa, desejosos e sedentos de ouvirmos a tua palavra. Peço ao Pai que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, neste momento, em nome do Senhor. Oramos também agora pelo irmão João, ó Deus, Pai do nosso irmão Hermon, que está hospitalizado, precisando, ó Deus, de um toque especial, da manifestação da graça do Senhor sobre ele. Visite-o, ó Deus, neste momento ali no leito, faça a vontade do Senhor. Nós oramos pela sua recuperação, nós oramos pela sua saúde e o entregamos e o confiamos às mãos do Senhor, pedindo pela tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Querido, esse texto da palavra do nosso bom Deus, profeta Jeremias. Jeremias é chamado na Bíblia, é chamado pelos estudiosos, pelos teólogos, comentaristas bíblicos, o profeta chorão, aquele que chorava muito ao ver a situação da nação de Israel. Por isso, por causa do seu choro, das suas lágrimas, que ele vertia continuamente perante o Senhor, ele é chamado profeta chorão. Ele escreve também, além do livro de Jeremias, ele escreveu também Lamentações de Jeremias, aonde ele clama ao Senhor, ele fala com Deus e expõe diante do Senhor a situação do povo de Deus, da nação de Israel. E neste texto, de maneira muito particular, no verso 1 do capítulo 4, ele está falando sobre volta, ele está falando sobre retorno, ele está falando sobre um regresso, um voltar e um voltar para Deus. Note que o verso diz, se voltares, se é condição, se você voltar, ó Israel, diz o Senhor, quem está falando é o Todo-Poderoso, não é qualquer pessoa, é o Senhor, Senhor da igreja, o Senhor da nação, o Criador dos céus e da terra, é Ele quem está falando, e o convite do Senhor é este, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, volta para mim. Interessante, se você ler todo o livro de Jeremias, você vai perceber a situação que o povo de Deus estava passando e o tamanho do seu distanciamento da pessoa de Deus. Como o povo havia se distanciado do Senhor, como o povo havia se afastado do Senhor, como o povo estava longe do Senhor, e o povo, por andar longe de Deus, diz o verso 1, no finalzinho do versículo, não mais andarás vagueando, porque o povo estava vagueando, andando vagueando, sem rumo, sem direção, sem norte, sem saber para onde ia, andando de qualquer maneira, de qualquer forma. Interessante notar nas Sagradas Escrituras que a mensagem de Deus é sempre de retorno. A mensagem do Senhor é sempre de volta. É uma mensagem que nos convida para um reencontro com o Senhor, uma volta para Deus, uma volta sincera, profunda e correta, que vamos ver no decorrer dessa pregação. Amados, quando Deus criou o homem e a mulher, diz a Bíblia que Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança,
E ele deu ao homem, os primeiros pais, primeiro homem, primeira mulher, o privilégio, a satisfação, a alegria de viver no jardim do Éden, onde tudo era perfeito, onde tudo era maravilhoso, onde tudo era extraordinário. E Deus, diz a Bíblia que na viração do dia, Deus se aproximava de Adão, Deus se aproximava de Eva, e Deus conversava com eles, e eles conversavam com Deus, e ali havia comunhão, ali havia um prazer em ouvir a voz de Deus pessoalmente, em sentir a manifestação da graça pessoalmente, no jardim de Deus, no paraíso celestial. Mas a Bíblia diz que Deus, após criar o homem, o jardim, o colocar no jardim, Deus dá uma ordem para o homem. Ele diz que não era para o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas a palavra do Senhor nos ensina, e você conhece a Bíblia, que Eva foi tentada pela serpente, e depois Adão foi tentado também por Eva, e ambos tentados pela serpente, e eles comeram do fruto proibido que não poderia comer, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era esse fruto? A Bíblia não fala. Uns vão dizer que era maçã, a Bíblia não fala qual fruto era apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a ordem de Deus era esta: olha, de tudo que há no jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste fruto, você não pode comer. E a palavra do Senhor diz que, vendo os primeiros pais que a árvore era agradável, o fruto agradável, saboroso, comeram do fruto e pecaram contra Deus. Deus, num gesto de bondade, de Gênesis capítulo 3, no verso 24, que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E o verso 24 é muito interessante, de Gênesis capítulo 3, que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, e coloca um querubim, coloca um anjo com uma espada reluzente, com uma espada desembainhada, com uma espada cortante, para que proibisse que o homem comesse agora da árvore da vida, porque se ele comesse agora da árvore da vida, ele iria viver eternamente. E Deus o expulsa do jardim, não só por haver pecado contra Deus, mas para que não tocasse na árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Mas como pastor não estou entendendo, você vai entender a lógica do raciocínio. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente, mas eternamente em pecado diante de Deus, porque havia pecado, havia desobedecido o Senhor, havia transgredido contra Deus, havia se rebelado contra Deus. E se neste momento agora, em pecado, comesse da árvore da vida, eles estariam o quê? Vivendo eternamente em pecado, e não haveria mais solução para eles, não haveria mais solução para a humanidade. A humanidade viveria eternamente em pecado diante do Senhor. Para que isso não acontecesse, eles são expulsos do jardim do Éden, e lá estava o querubim, lá estava o anjo, protegendo a árvore da vida. Mas você lê isso no primeiro livro da Bíblia, segue a narrativa bíblica, e você chega lá no livro de Apocalipse, lá quando o anjo revela a João a palavra de Deus, e Jesus também se revela a João a palavra de Deus. João encarcerado agora na ilha de Patmos, João prisioneiro por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E João naquela situação começa a ter uma visão de Deus, a visão do Apocalipse, e Deus manda ele escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele começa a escrever as suas cartas, as 7 cartas para serem lidas às 7 igrejas, e a primeira igreja que recebe a carta, as 7 cartas, é a igreja de Éfeso. E note a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, Deus traz uma palavra para Éfeso dizendo o seguinte: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrependa, volta às primeiras obras. E depois do versículo 7, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor, olha aí, dar-lhe-ei comer
da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, para que eu possa me saciar da árvore da vida, eu preciso voltar a Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso retornar à presença de Deus, eu preciso voltar para o Senhor, voltar a Cristo, voltar a Deus por meio de Jesus Cristo, como diz João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, meu irmão, minha irmã, lá em Gênesis 3, verso 24, expulsos para não comer da árvore da vida. Agora Cristo já veio, já entregou a sua vida, já se rendeu na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados, e nós somos convidados a nos arrepender, a voltar ao primeiro amor, reconhecer onde foi a falha, o erro, nos reconciliar com Deus, e agora perdoados e lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós podemos comer da árvore da vida, para viver eternamente na presença do Senhor, sem pecado, sem impureza, sem mancha, sem mácula, mas santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda, no primeiro livro, no último livro, a mensagem de Deus é sempre de retorno, de volta para Deus. O próprio grande apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, particularmente a sua segunda carta, no capítulo número 5, no verso 18, 19, 20 e 21, ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e Ele nos confiou o ministério da reconciliação, e em nome de Deus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja aí a mensagem da reconciliação, a mensagem da volta, a mensagem de se aproximar novamente de Deus, de voltar para o Senhor, de reconhecer aonde caiu, de reconhecer aonde falhou e dizer: eu quero voltar para Deus, eu estou voltando para Deus. Interessante que Paulo diz, olha, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, olha, verso 18, 19, Deus não estava imputando aos homens as suas transgressões, mas Ele estava reconciliando os homens com Deus por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, amados, que todos nós, no capítulo 6, 2 Coríntios, verso 1, que nós não podemos receber em vão a graça de Deus, mas somos instrumentos de Deus, da mensagem do retorno, da volta para Deus, em nome de Jesus. É preciso voltar para Deus, é preciso se reencontrar com Deus, é preciso almejar Deus, é preciso ter sede de Deus, é preciso buscar a Deus. Sabe por quê, amados? Porque quando nós não buscamos a Deus, quando nós nos distanciamos do Senhor, como diz aqui Jeremias 4:1, nós andamos vagueando, nós andamos vagueando. Nós andamos meio sem rumo, nós andamos meio sem norte, e é preciso então ouvir essa palavra: volta para Deus, se voltares, ó Israel, volta para mim, para andar mais vagueando a sua vida. Exatamente há uns 13 a 14 anos atrás, no momento que nós vivíamos no ministério, meio conturbado, muita coisa acontecendo, eu lembro que nosso querido e amado diácono Marcos Piovesan, o Preto, ele me convidou para irmos para um sítio, passear num sítio, e fomos lá andar a cavalo, passear, arejar a cabeça um pouco, refrescar a memória, e depois voltamos naquele belo dia. Aí depois retornamos, o diácono Oderli, querido irmão também, o Preto e mais alguns irmãos nos chamaram, e nós fomos passear no parque de exposição da cidade, aqui na Expovel. Estava tendo lá uma feira agropecuária, alguns animais em exposição, uma festa, e nós fomos passear naquele lugar, isso uns 13, 14 anos atrás. E ali andando, passeando, eu, minha esposa e as demais famílias dos amados, ali passeando naquele parque, de repente eu fui numa cantina, numa lanchonete, num lugar ali comprar uma água, estava com sede, fui comprar uma água. E de repente eu olho para uma pessoa, eu disse: eu conheço essa pessoa, parece que eu conheço a pessoa. Eu bati no ombro dela
e era realmente aquela pessoa que eu conhecia já há 10 anos atrás, que eu não tinha visto mais. Há 13 anos isso aconteceu, já há 10 anos eu a conhecia, quer dizer que o pastor está ficando já idoso, né? Há 10 anos eu não via mais aquela pessoa. Eu vi, ele levou um susto ao ver que era eu, disse: ô pastor, levou um susto. Eu comecei a conversar com ele, eu comecei a ver a atitude dele, e sabe o que ele estava fazendo? Ele estava vagueando, Ele era uma pessoa que havia se formado em um dos cursos teológicos que eu fiz, no Instituto Bíblico Eduardo Lene, havia se formado comigo lá. Depois eu fui para a faculdade teológica fazer bacharelado em teologia em Campinas, não vi mais. Fui pastorear outras igrejas, não vi mais. E 10 anos haviam se passado, aqui estava, eu encontrava aquele jovem, aquele homem que havia sido casado uma época e agora estava divorciado, divorciado melhor dizendo, e ele estava ali naquele local, ele estava bebendo uma bebida alcoólica, e quando ele me viu, ele também estava fumando. Ele joga o cigarro no chão e pisa, para que eu não tivesse olhado e visto, mas eu pude ver aquela cena terrível e triste, alguém que andava vagueando. Eu conversei com ele, o levei para casa, e nós conversamos bastante. Ele veio a alguns cultos na igreja, e um dia ele estava em casa esperando para vir para a igreja comigo. Eu estava me arrumando, havia tomado um banho, agora estava me arrumando, estava ali colocando o paletó e a gravata, me arrumando para a igreja. Ele disse: pastor, ele disse para mim, esse era um dos momentos mais agradáveis na minha vida. Aquele momento está se preparando para ir para o culto, aquele momento está se preparando para subir ao púlpito, para entregar a mensagem do Senhor. Eu perdi isso na minha vida. Era tristeza no seu coração, porque ele havia se distanciado de Deus, vagueando, fumando e bebendo agora, porque está longe de Deus. Porque quando alguém se distancia de Deus, o diabo estende a mão, ele fala: agora você pode beber, agora você pode festejar, agora você pode fumar, agora você pode curtir a vida. Ele estava ali, amados, na desgraça da vida, porque estava longe do caminho de Deus. Já havia perdido a esposa, havia se distanciado do caminho do Senhor. Eu disse: jovem, você está vagueando. Ele trabalhava na cidade aqui, no supermercado de um bairro da cidade, ele lá no açougue da cidade, cortando carne no açougue. Nada contra quem trabalha em açougue, mas era um servo do Senhor, era um pregador do Evangelho, era um ministro de Deus, era um evangelista, que agora com um cigarro na boca, um copo de bebida alcoólica, e vagueando na vida, sem rumo na vida. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo esse estado? Quantas pessoas estão vivendo essa miséria? Quantas pessoas estão longe do Senhor, longe, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais intimidade com Deus, não sente mais a presença do Senhor. Qualquer coisa serve, porque perderam a presença de Deus, maravilhosa, extraordinária e gloriosa na sua vida. Mas Deus diz: volta para mim. Há alguns sintomas de alguém que está longe de Deus e que precisa voltar para Deus urgentemente. E o primeiro sintoma, vou destacar apenas 2 nessa noite. O primeiro sintoma é uma recordação dos tempos passados na presença de Deus. Eu extraio isso do evangelista Lucas, capítulo 15, verso 17, quando o filho pródigo abandona a casa do pai, ele sai para a casa do pai, ele diz: eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a vida, eu estou cansado de viver na casa do pai, eu estou cansado aqui de trabalhar para o meu pai, eu estou cansado de viver ao lado do meu irmão, eu quero curtir a vida, eu quero o que é meu para viver do meu jeito. Ele sai do seu jeito. Mas o versículo 17, Lucas 15, vai dizer que ele, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Sabe o que é isso, meu amado? É aquela lembrança. Eu estou lembrando da casa do pai. Lá na casa do pai eu tinha fartura, lá na casa do pai eu tinha pão em fartura, os empregados do meu pai saciavam da mesa de meu pai, e agora eu estou aqui querendo comer comida de porcos, mas nem isso alguém me dá. Eu estou passando uma necessidade terrível, mas lá era bom demais, lá era maravilhoso. Meu amado, o primeiro sintoma de alguém que está longe de Deus é aquela
lembrança, como foi bom no passado, como foi bom no passado. Lá no passado era maravilhoso, eu cantava, eu louvava, eu sentia a presença do Senhor, eu sentia a presença do Espírito Santo, como isso era gratificante. Quando você pensa e quando você tem lembranças assim no passado, é porque o primeiro sintoma se manifestou, que você está longe do Senhor, que você está longe da presença do Senhor, porque quem está perto de Deus, quem está junto a Deus, ele não tem lembrança do passado, porque ele vive o presente, e o presente é cheio da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, em nome de Jesus, na sua vida. Amém, irmãos? Ele está sentindo toda hora. Ele não precisa lembrar do passado, ele não precisa recordar o passado, ele não precisa daquele dia que Deus se manifestou. Não, porque Deus se manifesta na sua vida todo dia, pela graça maravilhosa do Senhor. Outro sintoma, amados, é a saudade de Deus. Jó, no capítulo 19, no verso 25, 26 e 27, ele vai dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, mostrando a sua situação, a sua angústia, a sua dor. Eu quero parafrasear este texto e fazer uma aplicação, uma analogia deste texto para aquilo que eu estou pregando neste momento. E Jó fala: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que um dia Ele vai se levantar e vai me restaurar, os meus olhos verão a Deus. Ele diz assim: e de saudade, Jó capítulo 19, verso 27, e de saudade me desfalece o coração. Irmão, Jó estava tendo saudade de Deus. Outro sintoma, quando alguém está longe de Deus, estou usando como analogia este texto, é que você começa a ter saudade de algo que você não sabe o que é, e uma saudade vai bater no seu coração, uma saudade vai bater na sua alma, uma saudade vai bater na sua vida, e você fala: eu não sei o que é, mas há uma saudade, eu estou com saudade de alguma coisa. É o Espírito Santo dizendo no seu coração: você está com saudade de Deus, você está com saudade da presença do Senhor. Esta saudade vai te corroendo por dentro, essa saudade vai se aprofundando na sua vida, e você só conseguirá saciar esta saudade quando você volta para o braço de Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você alguma vez na sua vida já sentiu saudade de Deus, eu não sei se seu coração já bateu aquela saudade na sua mente, na sua alma: eu estou sentindo saudade de Deus, saudade, estou com saudade. Só tem saudade quem está distante, só tem saudade quem se afastou, só tem saudade quem foi embora, só tem saudade quem negou, só tem saudade quem está longe, eu repito. Então Deus está dizendo: olha, essa saudade é um sintoma para voltar para Deus, esse desejo, essa lembrança é um sintoma para voltar para Deus. Então volta, ó Israel, para Deus. Eu vejo aqui no texto sagrado, se você ler todo Jeremias, todo o profeta Jeremias e o profeta Isaías, você lê Zacarias, os demais livros, profetas maiores e menores do Velho Testamento, você vai perceber que os profetas estão dizendo isso. Olha, o povo se distancia, a lembrança e a saudade, e Deus fala: eu estou aqui. Eu posso novamente ser um manancial na sua vida, eu posso realmente novamente restaurar a sua vida, eu posso restabelecer a sua vida, o seu ministério, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, as suas emoções, os seus sentimentos. Eu posso refazer a sua vida, transformar tudo. Mas para que eu faça isso, eu estou pedindo só uma coisa: volta para mim, ó Israel. Volta, se voltares, ó Israel, volta para mim, volta para mim. Amados, Deus está trazendo essa mensagem de retorno para Ele, de retorno para os braços do Senhor, de retorno para a presença dEle, em nome de Jesus, amados. Talvez alguém esteja dizendo no coração: olha, mas pastor, eu fiz tanta coisa ruim, tanta coisa perniciosa, tanto pecado, tanta impureza, tanto acúmulo de maldade na minha vida.
Deus não me aceita mais, eu acho que Deus não me aceita mais, eu vou viver a vida, porque Deus não me aceita mais. Amado, não importa o que você fez, deixou de fazer, a mensagem de Deus é de retorno para Ele, mas um retorno com quebrantamento em nome de Jesus. Eu lembro de uma história que um jovem havia pecado terrivelmente contra o seu pai, havia feito um monte de coisa errada contra o seu pai, e havia ido embora de casa, distante, vários anos longe da casa do pai, e um dia ele bate aquele desejo, aquela saudade, aquela lembrança, como filho pródigo, e fala: vou voltar para casa, mas não sei se meu pai me aceita de volta, mas eu vou mandar um telegrama para o meu pai, dizendo: pai, eu quero voltar para casa, eu estou indo de trem, e o senhor sabe que perto de casa tem uma árvore, tem um pé de ipê, um ipê florido, eu quero, pai, eu vou passar de trem perto daquele ipê, e se eu, não sei se o senhor me aceita de volta, eu queria fazer um pedido. O pai disse no telegrama: se eu ver ali naquele ipê um lenço amarrado, um lenço branco amarrado, uma toalha branca amarrada naquele ipê, ao passar de trem, eu vou descer na estação, e vou saber que o senhor me aceita de volta, eu quero voltar para ti, meu pai. Ele vai, toma o trem naquela expectativa: será que eu vou ver o lenço, uma toalha branca no pé de ipê? Ele vai naquele pensamento: será que meu pai me aceita? Mas olha o que eu fiz, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu envergonhei meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu sou uma praga, um traste, e foi falando coisas negativas. Será que meu pai me aceita? Ele toma o trem e vai, e quando está chegando perto da estação, perto do pé de ipê, ele olha, diz a história, que ele não vê o pé de ipê, ele não consegue enxergar o ipê, mas ele vê ali centenas e centenas de lenços brancos e toalhas brancas, tomando todo o ipê, dizendo: filho, eu te aceito de volta, volta para casa, teu lugar é aqui conosco, é aqui em casa. E diz a história que ele desce do trem na estação, e o pai o recebe, e há uma festa, há uma alegria, porque ele está voltando para a casa do pai. Amado, volta, Deus está chamando para voltar para Ele, mas essa volta para o Senhor, diz o texto sagrado no verso 1 de Jeremias: se voltar, diz o Senhor, volta para mim, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim. Mas se voltar para Deus, é quando eu volto e falo: Senhor, eu quero remover agora as abominações diante do Senhor, tudo aquilo na minha vida, Senhor, que é abominável, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor abomina que eu fiz, ou deixei de fazer, o Senhor mandou fazer, eu não fiz, o Senhor falou para não fazer, eu fiz, tudo de errado, eu quero tirar da minha vida, Senhor. Eu vou tirar as abominações, eu vou remover as abominações, eu quero voltar diante do Senhor. O capítulo 3, no versículo 12, o texto sagrado de Jeremias fala assim: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, reconhece que prostituíste contra os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deixes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Olha isso, o texto sagrado, lá no versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, reconhecer a rebeldia. Lá no versículo 17, fala da dureza do coração maligno, coração duro, coração de pedra. No verso 21, perverteram o caminho e se esqueceram do Senhor, coração perverso, caminho pervertido. Ou seja, no verso 23, na verdade, os outeiros não partem ilusão, nem as orgias das montanhas, com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Veja aí, amados, no versículo 25, na parte final, fala assim: e não demos ouvidos a vosso Senhor nosso Deus. E lá agora no capítulo 3, quero que você veja, no versículo 10, diz assim: apesar de tudo isso, não voltou de todo o a sua falsa irmã, apesar de tudo isso, não voltou de todo o seu coração para mim, a sua falsa irmã, Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo: olha, é preciso reconhecer a maldade, é preciso reconhecer a rebeldia, é preciso reconhecer a dureza de coração, é preciso reconhecer que nós somos ruins, não somos bons, é preciso reconhecer e dizer: Senhor, eu quero voltar para Ti, eu não vou voltar, Senhor,
Senhor, fingidamente, mas eu vou voltar por inteiro na tua presença, em nome de Jesus. Veja bem o capítulo 4, versículo 4 também de Jeremias, ele fala assim: meu amado irmão, minha amada irmã, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, ó morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo que arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Ou seja, meu amado, o povo voltava para o Senhor de maneira fingida. O povo, sabe o que acontecia? O povo pecava contra o Senhor, Deus pesava a sua mão sobre o povo, as coisas ruins começavam a acontecer, e o povo dizia: eu quero voltar para Deus então, e o povo rasgava as suas vestes, colocava a cinza na cabeça, vestia vestes de pano de saco, e para dizer que estava quebrantado diante do Senhor, mas Deus olhava para o povo e via fingimento. Deus olhava para as pessoas e via fingimento. Não tem nada aqui correto, isso é fingimento, isso é puro fingimento. Eu quero o coração rasgado, eu quero o coração rasgado. Sabe quando o coração é rasgado, meu irmão, minha irmã? É quando este voltar para Deus, nós reconhecemos a nossa iniquidade, é quando voltamos para Deus com quebrantamento, é quando voltamos para Deus nos humilhando diante dEle, quando voltamos para Deus com lágrimas no coração e nos olhos e na alma, quando voltamos para Deus dizendo: Senhor, eu estou voltando para Ti, Senhor, mas eu estou voltando com profunda sinceridade, eu estou voltando, Senhor, porque eu não posso viver longe de Ti, eu não posso viver longe da Tua presença, eu não posso viver longe do Teu altar, eu não posso viver longe da comunhão com o Senhor e com o povo do Senhor. Então, Deus, eu estou voltando à Tua presença. Amado, Deus está nos chamando de volta à presença dEle. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Quando o Senhor Jesus também lá em Apocalipse fala na igreja de Éfeso: olha, tão somente reconhece a tua iniquidade, tão somente reconhece, lembra de onde caíste, lembra onde foi a queda, lembra onde foi a falha, lembra onde falhou, lembra o que aconteceu, então você se arrepende agora, e arrependido você volta, e eu coloco à sua disposição a árvore da vida, e você vai viver eternamente sem pecado, você vai viver eternamente em santidade, você vai viver eternamente em pureza, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque eu vou restabelecer a minha comunhão com você, a sua comunhão comigo, mas eu preciso de um quebrantamento, eu preciso de uma entrega. Nós temos ministrado, eu comecei na quarta-feira, aqui na igreja, 2 Crônicas 7,14, onde diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí depois fala, e orar, aí diz, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então veja a sequência: eu me humilho diante do Senhor, isso é quebrantamento. Depois eu passo a orar ao Senhor, orar na expectativa de ser atendido pelo Senhor, orar com perseverança, orar com o coração e com a alma. Aí o texto fala, e me buscar. Talvez alguém pode perguntar: mas pastor, orar não é buscar a Deus? Nada a ver. Orar não é buscar a Deus, porque você pode orar sem querer buscar a Deus. Você pode orar para querer uma bênção e uma dádiva de Deus. Você pode orar para querer que Deus resolva o problema da tua casa, da tua vida. Você pode orar querendo que Deus traga saúde para o seu corpo. Você pode orar querendo que Deus abençoe a nação. Você pode orar querendo usar a Deus como fosse um office boy a seu serviço. Quando Deus fala em me buscar, quer dizer muito mais de que você querer as bênçãos do Senhor, é querer Deus na sua vida. Muito mais querer uma realização de milagre, é querer o Senhor na sua vida, e se prostrar diante dEle, e buscar a face do Senhor, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. E com Moisés, lá em Êxodo 33, eu quero dizer: se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, porque eu preciso do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Aí você passa a buscar a Deus, aí Deus começa a sarar, Deus começa a perdoar, Deus começa a restaurar. Sabe, amados, há um valor incalculável em cada um de nós, um valor gigantesco em nós. Você tem um valor maravilhoso,
Você tem um alto valor. Se eu pegasse aqui, por exemplo, não vou fazê-lo, mas se eu pegasse uma nota de R$100 aqui na mão e falasse quanto vale essa nota, você diria vale R$100. E se eu amassasse totalmente, e se eu a jogasse no chão e pisasse nela várias vezes, você diria essa nota continua valendo R$100, mesmo amassada, mesmo pisoteada, ela continua tendo o valor dela de R$100. Amado, talvez sua vida esteja assim pisoteado, amassado, arruinado, mas você tem um valor e Deus está chamando você de volta para Ele corrigir a sua vida, te acertar, para que você possa andar agora de forma diferente na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amados, a volta para Deus. O quanto as pessoas estão longe de Deus. O quanto as pessoas estão longe de Deus. Nós falamos aqui domingo de manhã, hoje eu comentei rapidamente, uma nota no boletim, os irmãos vão receber o boletim após o culto, do pastor Robert, do avivamento do país de Gales, em 1904. Ele tomou 3 atitudes na sua vida, no seu ministério, e as 3 mensagens, as 3 atitudes eram essas. Primeiro, eu vou levar o povo a abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Ele dizia, você precisa abrir os seus ouvidos, você precisa entender a palavra de Deus, você precisa compreender a palavra do Senhor. Não pode usar este livro sagrado como um amuleto. Não pode usar o livro sagrado como uma coisa qualquer, um jornal que você está lendo, uma revistinha que você comprou nas bancas e está lendo. Abra os teus ouvidos, os teus olhos para a palavra de Deus. É a primeira coisa que Robert pregava. A segunda coisa que ele pregava era esta: permita ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus penetre na tua vida. A palavra de Deus muda a tua mente, teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, as tuas razões. Coloque elas debaixo sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai mudar tudo na sua vida. Seja mudado pelo poder da palavra do Senhor. Segunda coisa que ele pregava. A terceira coisa que ele pregava: agora que você já ouviu a palavra, abriu os ouvidos e coração para a palavra, agora que você foi transformado pela palavra, agora você precisa viver a fé publicamente. Você não vai viver a fé no secreto no coração da sua alma, mas você vai viver lá fora de maneira correta o evangelho de Jesus, dizendo que você voltou para Deus e você é nova criatura, um servo de Deus, uma serva do Senhor. E Robert começou a influenciar as pessoas. Pessoas começaram a dar ouvidos à palavra do Senhor. Pessoas começaram a ser transformadas pela palavra do Senhor. Pessoas começaram a viver a vida cristã lá fora de maneira correta, não no privado, mas no público. E sabe o que aconteceu, amados? Sabe o que aconteceu? Nos 2 primeiros meses, mais de 50 mil se converteram. Nos mais alguns meses, mais centenas de pessoas convertendo. Com 6 meses, 100 mil pessoas em todo o país de Gales se converteu ao Senhor Jesus. 100 mil pessoas. Como começou isso? Alguém ouvindo a palavra do Senhor, voltando para Deus, sendo transformado pela palavra do Senhor, vivendo agora como sal e terra, sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, saindo agora para ser um cristão transformador de vidas, impactando outras vidas, pelo poder do Evangelho de Cristo. Em 6 meses, 100 mil pessoas diante do altar de Deus. Já falei isso várias vezes aqui, vou repetir outras vezes também. 100 mil pessoas, amados, muitos estavam longe de Deus, agora está voltando ao caminho de Deus. Eu postei agora antes do culto no Facebook meu, um culto maravilhoso está acontecendo na África, e o pastor James Wegert estava pregando esse culto, estava ouvindo a mensagem dele um pouco ali rapidamente, na África, há uns anos atrás. Eu achei muito interessante, eles colocaram lá no meio de um campo o palco, o altar, e as pessoas assim tomadas, milhares de pessoas nas arquibancadas, nos lugares, ele estava pregando, ele estava ministrando a palavra do Senhor. E uma coisa chamou muito a atenção naquele lugar que ele estava pregando, quando ele fez o apelo para alguém se entregar para Cristo. Depois entra no meu Face, tem uma olhadinha, as pessoas, eu não tinha visto aquilo, as pessoas saíram correndo da onde estava, correndo em direção ao altar, correndo em direção ao púlpito, porque elas queriam Deus na vida delas, porque elas nunca tinham ouvido falar de Deus, e alguém foi lá ministrar Deus para elas. Elas iam correndo, não eram passos lentos, não, era correndo. Eu quero Deus,
Deus, e aquela multidão, milhares de pessoas ali, na presença do Senhor, se entregando ao Senhor, em nome de Jesus. E você, meu irmão, você já conhece o Senhor, você já conhece a palavra do Senhor, como está a sua vida diante de Deus, como está a sua comunhão com Deus, como está a sua conduta cristã, como você está vivendo. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, ou me ouve pela internet ou pela televisão, quem sabe você está vagueando, você fala, não tem rumo na minha vida, eu não sei o que eu quero da minha vida, parece que o mundo está me atraindo, parece que o diabo quer me levar, parece que eu quero ter outros prazeres, outras delícias do mundo, vamos dizer assim, eu quero outros prazeres, como aquele amigo meu, encontrei ele vagueando ali naquela vida miserável, e ele pôde voltar para o Senhor, e Deus pôde transformar a vida dele. Quem sabe você está vagueando hoje, ou quem sabe você vai sair daqui nesta noite, amanhã você vai encontrar alguém que está vagueando na vida, você fala, quais são os seus projetos de vida, ele não tem, quais são os seus sonhos, ele não tem, porque está longe de Deus. E você hoje, voltando para Deus, você pode levá-lo também, ou levá-la ao caminho do Senhor, dizer, Deus, eu estou voltando para Ti. A mensagem do Evangelho é a mensagem de volta. Mas, eu repito, para que haja volta, é preciso que haja quebrantamento. É preciso se arrepender diante de Deus. É preciso reconhecer as iniquidades. O verso 1, capítulo 4, fala assim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, tudo que você vier a fazer, eu estou olhando, e você faz diante de mim, porque Deus é onipresente. Ele não só é onipotente, tem todo o poder, Ele não só é onisciente, sabe de todas as coisas, mas Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. As abominações que a nação de Israel cometia, os deslizes, as falhas, os erros que a nação de Israel cometia, estavam cometendo diante dos olhos de Deus. E Deus está dizendo, tira isso diante de mim, tira isto, e eu te aceito de volta. Tira isto, que eu estendo o manto sagrado para te abençoar. Eu estendo o meu braço, minha mão, para te abençoar, porque eu quero uma igreja pura, santa, que vive na presença do Senhor, em nome de Jesus. Uma igreja que entende, uma igreja que compreende, uma igreja que vive a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Uma igreja, quando eu falo igreja, estou pensando em pessoas, não em templos. Uma igreja que não é conduzida, pessoas que não são conduzidas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ah, eu quero é ser feliz. Eu ouço muito isso. Pastor, eu quero é ser feliz. Pastor, eu quero é curtir a vida. Não tem como ser feliz e curtir a vida longe de Deus. Não tem como ser feliz e curtir a vida longe de Deus. E nós precisamos aprender isso, queridos. Aprenda isso nessa noite, pelo amor de Deus. Se esquecer tudo, aprenda isso nessa noite. Pare de dizer para as pessoas, Deus te abençoe, porque Deus não está mais abençoando. Para de dizer, Deus te abençoe, porque Ele não vai abençoar mais. Há muitos crentes inexperientes na palavra, que postam no Face, ai que Deus te abençoe. Deus não vai mais abençoar. Não vai. Pessoa abandona a esposa, vai viver com outra pessoa, posta no Face, e um cristão miserável vai dizer, Deus abençoe o casal, abençoa uma ova. Está em pecado. Como é que Deus vai abençoar? Como é que o cristão fala, Deus te abençoe? Ele não vai abençoar. Outra pessoa posta, eu estou já há alguns anos com a pessoa, louvado seja Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e coloca a frase do filme, Deus não vai abençoar, porque está em pecado, está amaziado, Deus não vai abençoar. E o crente fala, Jesus te abençoe, abençoa um caramba, perdoa a expressão, escapuliu, abençoa nada,
Fala para Deus abençoar, tem que se arrepender, tem que se humilhar, tem que abandonar o pecado, tem que tirar a abominação. Amém, igreja? Então pare de dizer Deus te abençoe. Eu não fico falando Deus te abençoe. Deus só vai abençoar aquele que se arrepende diante dele. Deus só vai abençoar aquele que tira o pecado da sua vida. Deus só vai se abençoar aquele que fala: Senhor, eu estou voltando para a tua presença, eu quero me reconciliar contigo, eu quero viver segundo a tua palavra, doa quem doer, ou eu venha sofrer, não importa, eu já sofrer contigo aqui, Senhor, do que depois sofrer no inferno longe do Senhor. Quer viver na tua presença, quer viver na presença do Senhor. Eu não quero perder a bênção do Senhor. E notem que este Deus te abençoe virou moda. É como a paz do Senhor. A paz do Senhor. Uns até se enrolam a língua e falam: passou, irmão, passou, irmão. Quem fala a paz do Senhor diz: passou, irmão, passou, irmão, passou, passou. Ô, graça e paz, Deus te abençoe. Deus não está abençoando mais. Deus não abençoa aonde há pecado. Deus não abençoa aonde as condutas não são condizentes com o Evangelho de Jesus. Deus não abençoa quando a pessoa está buscando a sua felicidade longe de Deus. Deus não abençoa quando o seu eu e o seu ego está à frente do querer soberano de Deus na sua vida. Ele não abençoa. Ele não abençoa. Ele só abençoa aquele e aquela que está vivendo no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só este ou essa. Quando eu encontrei aquele jovem, eu não disse para ele: Deus te abençoe, não disse. Eu disse: você precisa voltar para Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa se quebrantar. Acompanhei ele um tempo, depois ele foi embora de Cascavel, não tivemos mais contato. Não sei como ele está hoje. Espero que esteja bem com Deus. Mas, querido, o amor de Deus é tão grande que ele fala assim, ó: se voltares, volta para mim. Se voltares, se removeres as tuas abominações, você não vai andar mais vagueando. Como foi o primeiro dia do seu encontro com Cristo? Como foi o dia que você disse sim para o Senhor? Como foi? Como foi aquele dia que você aproximou do altar de Deus e aqui foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como foi aquele dia que você se ajoelhou aqui, como nós fazemos agora, e aqui foi batizado em nome da Santíssima Trindade? Como foi aquele dia? Como foi aquele dia que se sentiu tocado por Deus de um culto, e a graça de Deus invadiu a tua vida? Como foi aquele dia? Se você está só com Ele, só na lembrança, se você está vivendo a saudade, é porque esses dois sintomas estão dizendo para você: você está longe de Deus. Você se distanciou do Senhor. E você está vivendo na sua teimosia. Você está vivendo na dureza do coração, na sua rebeldia. Diz atrás uma irmã muito preciosa, ela disse para mim: pastor, alguém disse assim que o senhor é muito direto na mensagem. Diz para mim que o pastor Edinaldo é muito direto na mensagem, não fica dando rodeios, volta. Irmã, é. Ele disse: mas eu falei para ele que tem que ser direto mesmo, porque eu gosto quando alguém é direto, não fica dando voltas, pois se eu ficar dando volta aqui, eu posso te levar para o inferno.
E se eu for direto com você, eu te levo para o céu com Cristo Jesus. Porque quando o pastor sobe no púlpito, ele é responsável. Quando vamos pregar, eu sou responsável pelas almas que me ouvem. Eu posso conduzi-las ao céu, ou eu posso levá-las ao inferno. Então é com temor e tremor que pregamos a palavra. Não só a centenas de pessoas no auditório, mas também nas redes sociais, na televisão. Quem vai assistir depois, fica gravado e passa na televisão. Nós somos responsáveis, então não estamos aqui para entreter as pessoas, mas estamos aqui para dizer, se você está longe de Deus, Deus está te chamando para voltar para Ele hoje. E essa pode ser a última mensagem que eu vá pregar, que eu posso morrer depois, não sei, mas se eu morrer, eu estarei com Cristo no céu. E se você morrer hoje, aonde você vai estar? Por isso, não deixe para amanhã, porque hoje você pode ter todos os pecados perdoados, e você pode hoje sentir novamente a presença do Senhor. E quando Lucas 15 fala que o filho pródigo, verso 17, ele cai em si, ele levantou, ele foi em direção ao Pai, e o Pai, diz a Bíblia aqui, o Pai, correndo, o abraçou, o beijou, colocou-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, e aquele filho pródigo, ele decorou uma frase, ele ia dizer para o pai, não era fingido, não era decoreba, era de coração, mas ele decorou, ele ia dizer, Pai, pequei contra os céus, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E quando o pai o corre, o abraça, o beija, coloca o anel, sandália nos pés, ele começa a falar, Pai, o pai o corta, e diz, trazei o novilho cevado, vamos festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele não precisou nem terminar a sua frase. Porque Deus não está nem um pouco importando, nem um pouco, não há nenhuma importância para Deus daquilo que eu falo, daquilo que você fala, daquilo que nós falamos. Nossa fala é zero para Deus. O que lhe importa é a nossa ação. Ele viu que o filho estava quebrantado, ele viu que o filho está voltando para casa, e como que dizendo, não preciso falar mais nada, isto me basta, isso me basta. Quando eu falo de Jesus para alguém, louvado seja Deus, muitos, eu não quero saber o passado da pessoa, o que ela fez e deixou de fazer, não importa, porque se ela volta para Cristo, tudo é lavado, perdoado, restaurado, restabelecido, restituído em nome de Jesus. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, não importa. Deus está preocupado com o seu passado, com os seus ancestrais, Deus está preocupado com a sua geração passada, isso não tem importância nenhuma para Deus. O que Deus se importa é quando você volta para Ele, pois quando há um retorno para Deus, a graça dele perdoa tudo, e você vive uma nova vida na presença do Senhor. Hoje é o dia. Fiquemos em pé, vamos adorar. Cante essa canção com todo o seu coração. Vamos adorar ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Adoro. Quero rever meus conceitos
valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Adore, 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 adore. Quero voltar Ao primeiro amor. Ao primeiro. amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar Ao início de tudo. início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Reconstruir. Reconstrua. Vou regressar ao caminho. Rever as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Cante, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. Eu não sei se você está perto de Deus ou está longe de Deus. Deus deu essa mensagem, eu simplesmente transmito o que Deus manda. Eu não sou autor da pregação, não fabrico mensagem, eu sou apenas transmissor da mensagem de Deus. Você que se sente longe de Deus hoje, ou não tão próximo quanto deveria estar, você pode estar hoje andando vagueando. Você pode hoje estar andando sem rumo. Deus está chamando multidões para voltar à presença dEle, para que o seu ato de aceitar a Cristo não seja uma mera lembrança, mas seja algo que se renova a cada dia na sua vida, porque o cristão anda e vive em novidade de vida. Deus quer que você volte para Ele. E você hoje que se sente meio longe do Senhor, meio afastado, volta para Deus hoje. Volta para uma vida sincera com Deus hoje. Tira as abominações da tua vida. Não diga assim, não, mas é o diabo que... Não, o diabo não está fazendo nada. O diabo está embaixo de nossos pés. Não queira culpar o diabo, porque você tem o poder de Deus para tirar toda e qualquer abominação da sua vida. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E nós somos libertos pela verdade de Cristo. E essa verdade nos transforma. Ela nos coloca na presença de Deus. Você que foi tocado nessa noite, se Deus falou ao seu coração, nós vamos cantar de novo. Eu quero que você saia do seu lugar rapidamente e venha perante o altar de Deus. Eu vou te abençoar orando em nome de Jesus. Cantemos. Deus falou com você, venha no altar. Ao início de tudo,
Isso é algo que todos deveriam vir. Mas Deus fala ao seu coração, você vem. Aleluia. 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 E valores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha diante do altar. A Deus, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero. Arrependo, Senhor. Venha, Deus está chamando. Venha, Deus está te chamando. Pode ser o seu último dia, sua última oportunidade. Venha, 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 venha. Voltar ao primeiro. Glória a Deus. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meu primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Segura um pouquinho. Queria chamar os presbíteros à frente. Vem orar com o povo que está aqui à frente. Segundo apelo, você fala: eu quero estar mais perto de Deus. Eu preciso sentir mais a presença. Os presbíteros vão orar com quem está aqui à frente. Você quer estar mais perto de Deus? Vem à frente também neste momento, em nome de Jesus. Cantemos, cantemos. Vem à frente, eu quero estar mais perto. Vem à frente em nome de Jesus. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Você quer mais de Deus? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero mais. Eu quero mais, 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 mais. Eu quero mais de Deus. Mais de Deus. Vem à frente, vem à frente. Eu quero mais de Deus. Todos os líderes de cela, vem orar com o povo na frente em nome de Jesus. Todos os líderes, vem orar com o povo na frente. Vem, eu quero mais de Deus, mais, 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 mais de Deus. Mais de Deus, 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 mais de Deus. Você está voltando para o novo relacionamento com Deus, para uma nova vida na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quando há esse quebrantamento, quando nos humilhamos diante do Senhor, quando não nos envergonhamos de comparecer perante o altar, o Senhor restaura a nossa vida. O Senhor nos transforma. O Senhor nos faz de novo. Deus, a humanidade está tão longe do Senhor. As pessoas estão tão distantes de Ti. Mas louvado seja o Senhor, porque nesta noite, irmãos e irmãs compareceram perante o altar, voltando para a Tua presença, querendo novamente desfrutar da Tua presença. Ó Deus, dê força a eles, para que toda e qualquer abominação seja agora retirada, em nome de Jesus. Tudo que desagrada ao Senhor, tudo que é abominável diante do Senhor, seja agora retirado, 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 em nome de Jesus, Pai. Pai, o Senhor tem uma vida tão maravilhosa para nós. O Senhor tem uma vida tão boa para nós. Vida em abundância, como diz João 10:10. Mas muitas vezes, ó Deus, seguimos caminhos tortuosos. Muitas vezes seguimos emoções e sentimentos. Não damos lugar à razão, que é a palavra, mas seguimos outras coisas.
e nos perdemos na trajetória. Mas, Pai, que centenas de pessoas possam voltar para Ti, Pai. Através desses amados estão dizendo hoje: eu quero mais e mais e mais de Deus na minha vida. Eu quero mais e mais e mais do Senhor na minha vida. Que as suas vidas sejam tão impactadas, Senhor, tão cheias da Tua glória, tão cheias do Teu poder, que aquelas que se aproximarem deles possam também ser impactados e transformados em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os amados irmãos e irmãs, hoje, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, bem animados. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado. Dê um abraço que está ao seu lado, dê um abraço, Deus abençoe. Vão na paz, vão na paz. Dê um abraço que está ao seu lado. Volte para Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.